Olá, amigos do MEFA, sejam todos bem-vindos a esse novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita. Ainda permanecemos tratando a lei da liberdade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho do princípio de reação ou princípio de causa e efeito. Mas antes disso, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, pedir discernimento para que a gente possa sempre tomar as melhores decisões, pedir sempre que os bons espíritos estejam conosco, nos induzindo, né, a fazer o bem, que a gente possa evitar todas as tentações que aqui estão nessa encarnação. Que assim seja. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do princípio da ação e reação, ainda tratando da lei da liberdade. E hoje vai ter um pouco de leitura, porque o tema tem bastante passagens dentro da doutrina, então a gente tem que fazer essas leituras, tá? A gente vai usar como base doutrinária. Hoje eu vou seguir mais o roteiro aqui do programa que eu estou utilizando, porque eu achei ele tá bem formatado. Então não vou fazer muita leitura das questões ou outras partes da doutrina e voltar aqui. Vou fazer a leitura de acordo com a ordem que aqui se encontra. Mas o que nós temos como base doutrinária hoje? Kardecista, né? Das obras do Kardec, além de outras aqui citadas. Vamos ler uma parte do Céu e Inferno. Primeira parte, capítulo 7, itens 8, 9, 10 e 31. Então a gente vai ler uma parte do Céu e Inferno. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 3 e 4. E também o Livro dos Espíritos, a questão 872. Inclusive, a questão 872, na verdade, ela não é bem uma questão. Ela é um resumo teórico do móvel das ações humanas, tá? Então até convido a todos depois a fazerem a leitura completa. Ela é bem extensa, que ela faz um resumo dessa questão do livre-arbítrio, de tudo que a gente tem tratado, tá bom? Lembrando que também a questão do princípio de reação, ação e reação também tem uma base, faz-se uma referência a uma base bíblica, né? Lá em Mateus e também na Epístola dos Gálatas. Depois a gente vai fazer a leitura também, tá bom? Se der tempo, a gente vai falar tudo só em um encontro, senão nós vamos dividir esse encontro em dois. Então, é a lei da ação e reação ou princípio da causa e efeito, tá? A doutrina que eu estou utilizando, ela traz esses dois itens como sinônimos. Então, ela está relacionada à lei de liberdade, ainda ligada à lei de liberdade, tá? Então, aí ela complementa, né, a manifestação de justiça e bondades divinas. Então, o que a gente tem aqui para passar para vocês? Os atos praticados contra a lei de liberdade própria ou alheia nos conduzem à questão do livre-arbítrio, assim resumida. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Essa questão está lá na questão 872. A gente já falou disso, né, pessoal? A gente tem um livre-arbítrio, mesmo na erraticidade, para fazer algumas escolhas kármicas, por mais que dependendo do grau de evolução do espírito, ele vem meio forçado aqui por uma questão passada terrena, não tem muita escolha. Mas tanto lá como aqui, em especial aqui, a gente tem a possibilidade. Então a pessoa, de repente, ela opta, em razão da necessidade de evolução moral dela, e nascer num ambiente mais promíscuo, um ambiente mais tendencioso ao crime, para ela livrar questões de vidas anteriores. Não necessariamente aqui encarnada ela vai ser cometedora de crime, ela vai estar num ambiente para que tenha como objetivo ela evitar essas tentações, vamos dizer assim. Então aqui o livre-arbítrio vai dizer, ninguém nasce pré-determinado a cometer um crime. Isso eu já tratei, né, até em encontros passados, até falei de um ponto crítico, que é uma crítica minha, quando alguns espíritas relativizam, matou fulano de tal porque tinha uma coisa kármica lá atrás. Tá, tinha uma coisa kármica lá atrás, de repente eu era escravo dele numa outra encarnação.
né? E apanhei, e ele tomou minha família, e fez barbáries tudo. Mas não necessariamente nessa eu vim para ajustar, não para matá-lo. Então é um erro meu. Então o livre-arbítrio tem nisso, ninguém vem para cá com essa pecha já de criminoso, ou seja o que for. Até porque se fosse assim, se a gente já tivesse o caminho escolhido, então não haveria livre-arbítrio. Devemos ressaltar que sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. Então é isso que eu tô falando. Se não tem livre-arbítrio, a gente já vem pré-determinado, qual que é o mérito? Qual que é a... Então pra que eu vou melhorar então também? Se tudo é obra do acaso, por que eu vou me esforçar em buscar uma reforma íntima? Vou me esforçar para me cuidar fisicamente também, não vou fazer uso de drogas, vou comer tudo que tem que comer, vou fazer uso de álcool, não vou fazer atividade física, se tudo é obra do acaso, para que eu vou me cuidar ou cuidar o meu semelhante? E isso a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Então, pessoal, a partir da lei do livre-arbítrio, a gente tem a responsabilidade. Então, não adianta a gente colocar a culpa em outra, na fatalidade, né? Em alguma coisa cósmica, não. O homem possui o suficiente livre-arbítrio para tomar decisões, e se ele cede a uma sugestão estranha ou má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-la a voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Então, o homem tem meios, inclusive isso é uma busca de uma evolução moral, você resistir a essas tentações, essas más influências, até mesmo em razão da escolha kármica, você no projeto kármico vem naquela condição. De repente você vem numa condição de pobreza extrema e ali você esteja sujeito a tomar decisões que vão contra os seus irmãos, ali. Então você vai ter a opção de cometer ou não. Ou você você faz a opção ou a necessidade, no projeto kármico, nascer aqui com uma condição de riqueza absoluta. O que você vai fazer com esse dinheiro? Com esse poder que você tem? Você vai praticar o bem ou praticar o mal? Você vai usar como você vai usar essa condição financeira que você fez opção lá? Lembrando, tá? Que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número... me esqueci, que eu já até comentei com vocês. Às vezes, nem sempre a nossa percepção é porque a gente vive no mundo material que a prova da pobreza é muito mais difícil que a prova da riqueza, mas nem sempre é assim. Porque quem tem extrema riqueza tem muito, muito, muito poder. Inclusive nós vivemos uma sociedade, e eu acho que isso já é meio, principalmente na sociedade ocidental, isso já é uma questão, já até um senso comum, que o que manda é o dinheiro, né? O poder real está com quem está o dinheiro. Então o poder político é cooptado com aqueles que têm dinheiro, né? Então esses saem na frente e fazem as suas vontades. Essa teoria da causa determinando nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos são dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser o ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas o espírito encarnado que conserva sob o invólucro corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm fonte primária a imperfeição de nosso espírito, que ainda não conquistou a sobriedade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Então, nós temos livre-arbítrio, tá? Mesmo que a gente escolha a prova e nasça
dentro daquele ser aqui como encarnado, agir bem ou mal é uma consequência do livre-arbítrio. Se você está num relacionamento e você sofre uma traição, por exemplo, e como você vai lidar com aquilo, talvez no seu projeto Karma estava encontrar aquela pessoa, tentar dar certo, não deu, houve traição, talvez é a recorrência até espiritualmente, mas como você vai lidar com aquilo é seu livre-arbítrio. A gente vê, né, pessoas que ficam presas de ódio, tentando destruir a vida do outro, né? Isso é o livre-arbítrio dela, pessoal. É um livre-arbítrio nosso. Ou tomar esse caminho do mal, não perdoar essa traição, talvez nem perdoar, porque a nossa condição de perdão é muito pequena nessa existência. Mas talvez de deixar as coisas irem adiante, né? Se sair daquela vibração e procurar outro caminho, isso é um livre-arbítrio. E eu trago esse exemplo porque a gente vê, né, pessoas que, seja por uma traição de casal, né, nessa questão da fidelidade, mas traições outras, né, de colegas de trabalho, entre irmãos, é uma opção. Você tem um livre-arbítrio de cultivar, de semear o ódio, ficar preso naquela questão kármica, tentando prejudicar o outro, ou você seguir seu caminho. A justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei da causa e efeito. Então essa lei da causa e efeito, ela é uma manifestação da justiça e bondade divinas. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Ser soberanamente bom e justo não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso de que cada um deve bem compenetrar-se. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não uma única ação meritória ou um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, pois isso que constituem tais ações um começo do progresso. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dela, porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Porque em todas as coisas a causa deve preceder ao efeito. Há, pois, necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. A expiação é, assim, manifestação da lei da causa e efeito em decorrência das faltas anteriormente cometidas. Dessa forma, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas da vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. Então, primeiro, pessoal, Deus é bom e justo, então não é Deus que realiza, vou fazer isso daí de castigo, ou vai plantar a maldade. Não. A maldade somos nós que cometemos. Então, se aí liga com a reencarnação, né? Se nós cometemos faltas nas vidas passadas, nós temos a possibilidade de reencarnar para resolver essas faltas. Então, muitas vezes na vida presente, talvez você não compreenda o que você esteja passando nessas vicissitudes, dificuldades. E se isso não é objeto da vida presente, se você não plantou isso agora, é em razão de vidas pretéritas. Por isso que a causa precede o efeito, entendeu? Então, se você sofre aqui, é porque ou você plantou algo que você fez nessa existência ou existências anteriores, tá? O fato de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, consequência de nossas ações, não significa que as causas necessariamente em vidas anteriores. Então, os problemas são consequências das nossas ações, não é castigo, tá? Esse Deus vingador aí do Velho Testamento não tem. Nós espíritos não cremos nesse Deus. Deus é justo, bondoso em sua plenitude. Se é plenitude, não há mal em Deus. A gente já tratou disso em encontros lá atrás, né? Quando tratamos do que é Deus, né? Nem quem é. Então é tudo consequência de nossas ações. Muitos males que nos afligem têm origem em nosso comportamento na vida atual. Isso que eu estava falando. Existem, claro, causa e efeito, a gente está também nesse aspecto reencarnatório. Tem
a gente está hoje, né, em razão de consequências anteriores, mas também há problemas de comportamento da vida atual. E há enfermidades, limitações de deficiência física que são decorrentes de mau uso, isto é, usamos mal o corpo e lhe provocamos estragos. Isso acontece particularmente com vício em disciplinas que geram grave problema de saúde. Causa e efeito. Enche a barriga de cachaça, come coisa gorda, você não vai ter um problema lá na frente. Isso acontece particularmente com disciplinas que geram grave problema de saúde. Por esta razão, ensino os espíritos superiores. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 5. Ou, se preferirem, promano de duas fontes diferentes, que importam distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida, remontando-se à origem dos males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática as soluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes da vida mundana, que, à primeira vista, parece não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado. Então, os problemas ou são de existências anteriores ou existências que nós apontamos agora. A quem, então, há de o homem responsabilizar todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, pessoal, em razão da nossa vaidade, a gente coloca os problemas no culpa nos outros. Ah, eu sou assim porque meu pai... Ah, eu sou assim porque é minha mãe. Evidentemente que o meio que estamos influencia. Mas o que nós somos compete a nós. Claro que quem é igual... É por isso que eu sou muito resistente à meritocracia brasileira. A gente não sai da linha... A gente não sai da linha de partida nessa existência, nesse planeta, todo mundo igual. Não tem como eu comparar a minha reencarnação na família que eu estive reencarnado com outras que têm condição muito, mas muito piores que a minha, seja material, seja de estrutura moral da família. Eu saí lá na frente dessas pessoas na linha. Mas o que eu sou, existe as influências desse meio que eu estou até hoje, mas existem as minhas escolhas para o bem e para o mal. Mesma coisa aquele nosso irmão que de repente nós temos numa situação muito mais extrema. Também hoje é evidente que há um reflexo social de tudo que ele vem tendo. Mas também as escolhas dele, a gente não pode tirar isso. Não tem também só como colocar a mão e falar, coitadinho, nasceu. Existe sim, a gente tem que ter essa visão de olhos. Aí por uma questão mais social, até para a gente tentar melhorar o país, né, a nossa nação, em ter essas compreensões, de não buscar cobrar. Eu não cobrar do irmão que saiu lá atrás que tem a mesma performance minha hoje. Entendeu? Tem que ter compreensão do meio que ele estava. Mas a escolha que ele fez também não pode ser retirada dessa equação. É fundamental. As escolhas são fundamentais e as escolhas somos nós que fazemos. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto, dessa existência ou de outras. É a conta a pagar. Mas há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Vou finalizar por aqui esse encontro, tá? No nosso encontro a gente finaliza o princípio da ação e reação. Aí eu vou falar desses dois aspectos bíblicos que a doutrina espírita traz. E aí vamos tratar de algum caso, né? Dentro da leitura espírita, tem alguns exemplos aqui. Vou pegar um dos casos para a gente tratar aqui exemplificamente o que a gente está falando. Beleza?
Para finalizar, hoje vamos fazer a leitura do Joana de Ângeles, né? Jesus Atualidade. Na parte que ela fala Jesus e responsabilidade. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta, Jesus. Segue-lhes as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abra-te teu amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-o e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Um abraço a todos, muito obrigado, até o próximo encontro.